Olá, pais, crianças e professores, todos aqueles que têm acompanhado as histórias bíblicas que temos colocado aqui no nosso canal. Vamos agora para mais uma história bíblica no Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Você encontra essa história relatada de maneira detalhada na Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 18, nos versículos de 16 a 33, e também Gênesis 19, nos versículos de 1 a 29. Na história anterior, nós vimos que Abraão recebeu uma visita graciosa do Senhor. E ele foi visitado por 3 homens e, na verdade, nós aprendemos que eram 3 anjos. Inclusive, um deles era o próprio Senhor. Naquela visita, o Senhor confirmou a Abraão que Sara teria um filho, mesmo sendo velha. Só que aqueles anjos enviados, eles não foram ali somente para dar essa notícia maravilhosa para Abraão e Sara. Na verdade, eles também tinham outra missão. Enquanto a visita de Abraão e Sara foi uma demonstração da graça maravilhosa de Deus, os anjos cumpririam outra missão, que teria a ver com a ira de Deus contra o pecado. Depois que os anjos tiveram aquela conversa com Abraão e Sara, eles se levantaram e olharam para a região de Sodoma e Gomorra. Os estudiosos dizem que naquela região havia 5 cidades, mas aqui apenas Sodoma e Gomorra são citadas por serem as cidades principais, né? As cidades maiores, mais desenvolvidas. Essas cidades ficavam ao sul do Mar Morto. Agora, por que será que Deus queria destruir ou precisou destruir Sodoma e Gomorra? Na história número 9, se vocês puderem assistir em outro momento, quando nós falamos que Abraão precisou se separar de Ló, né, porque os pastores deles tiveram uma contenda, um problema, porque a terra era muito pequena para dar conta de tantos animais que tanto Ló quanto Abraão conseguiram, né? Então, naquele momento, Abraão ele sugeriu a Ló que Ló escolhesse algum lugar para que ele pudesse morar com seus pastores e assim eles não ficariam brigando por causa de algum problema. Então Ló ele levantou os olhos e viu toda uma região muito bonita e esverdeada, um lugar que seria excelente para ele cuidar de todos os seus animais, de morar com toda a sua família, com todos os seus trabalhadores. Então ele escolheu ficar naquele lugar. Gênesis 13, versículo 11. Mas em Gênesis 13, versículo 13, a palavra nos diz o seguinte sobre aquela região, que era a região onde ficam Sodoma e Gomorra. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O pecado desses homens se tornou cada vez maior, ao ponto que o Senhor teria que castigá-los e deixar uma lição para toda a humanidade. Mas antes de destruir a cidade, o Senhor compartilhou com Abraão o que ele iria fazer. Nós temos aprendido que no decorrer das histórias sobre a vida de Abraão, que o Senhor fez com ele uma aliança. E a cada encontro, o Senhor ensinava a Abraão acerca do seu amor e acerca de sua compaixão. A cada encontro, então, ficava mais claro para Abraão que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E assim, ele teria um papel muito importante para transmitir as ordenanças de Deus para a geração seguinte. E aqui o Senhor tinha mais uma lição para Abraão. Conversando consigo mesmo, o Senhor disse o seguinte: porque eu o escolhi, acerca de Abraão ele estava falando, né? Porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Gênesis 18, versículo 19. O Senhor, então, ele explica a Abraão que o pecado de Sodoma e Gomorra ficou tão grave e que ele veio ver o quão grave a situação estava. Percebam que o Senhor está se comunicando com Abraão e ele usa uma linguagem que dá para entender. Deus não precisaria investigar a situação, porque o Senhor, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele já sabia a medida do pecado e da maldade de todo o povo de Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim, ele dialoga com seu servo Abraão, informando que irá investigar a situação e verificar se realmente a situação é tão grave assim. Dessa forma, Deus também ensina a Abraão que o pecado deve ser investigado e punido. Essa é uma forma como um pai bondoso e paciente instrui o seu filho. Com paciência, com uma linguagem que dá para entender e que, ao mesmo tempo, desafia seu filho a interagir com tudo aquilo que está sendo ensinado para ele. E foi exatamente isso que Abraão fez após ouvir do Senhor aquilo que ele iria fazer com as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão, então, depois de ter ouvido aquilo, ele se achegou a Deus com um interesse santo e como quem faz uma oração, ele intercedeu por aquelas cidades. Com certeza Abraão lembrou de seu sobrinho Ló, que morava naquela cidade. Mas a sua intercessão não é somente pensando em alguém da sua família, mas em qualquer um que vivesse de maneira justa naquela cidade. E Abraão tenta interceder por essas pessoas usando o conhecimento que ele tem acerca de Deus. Ele sabe quem é Deus. Então ele diz: o Senhor vai destruir o justo com o perverso? Se por acaso naquela cidade pelo menos 50 pessoas justas existirem, o Senhor não vai poupar a cidade por amor daquelas 50 pessoas justas? Longe de ti matares o justo junto com o perverso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis capítulo 18, versículos 23 e 25. O Senhor então respondeu a Abraão que se ele achasse dentro daquela cidade 50 pessoas justas, ele não iria destruir a cidade por amor a esses 50 justos. Abraão, provavelmente, ele tinha uma noção de como estava a situação das pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra. E ele sabia que a situação deles estava horrível. E por isso ele continuou argumentando com o Senhor, dizendo: e se houver apenas 45 pessoas justas? Depois ele disse: e se houver apenas 40? E se houver apenas 30? E ele pedia pacientemente ao Senhor para não se irar com ele e foi falando mais: e se houver somente 30? E se houver apenas 20, Senhor, tu iria destruir aquela cidade? E se houver apenas 10? E para todas essas perguntas que Abraão fez em Gênesis 18, versículos 27 a 32, o Senhor respondeu que se achasse tal quantidade de justos, mesmo que fossem 10 justos, ele pouparia a cidade por amor a esses 10 justos. E então o Senhor encerrou aquela conversa e saiu da presença de Abraão, e Abraão voltou para seu lugar. Os anjos então chegaram à cidade de Sodoma e Gomorra, e não demorou muito para eles perceberem que aquela cidade estava completamente afundada no pecado e na maldade.
Assim que eles entraram na cidade, viram Ló, e Ló correu em direção a eles, se prostrou e os convidou para que entrassem em sua casa e passassem ali a noite. Os anjos disseram que preferiam ficar na praça, mas Ló sabia como estava a situação dos moradores daquela cidade. Então ele insistiu muito para que esses anjos pudessem entrar na sua casa, até que eles finalmente aceitaram e foram para a casa de Ló, e ali eles tiveram uma refeição. Mas antes da hora de dormir, os homens daquela cidade, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa de Ló e queriam maltratar aqueles homens que estavam ali dentro. Ló saiu, fechou a porta e tentou impedir os homens, mas eles ficaram muito irritados. Pelo testemunho do apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, onde Ló é chamado de justo, nós aprendemos que ele se entristecia profundamente por causa do pecado do povo ao seu redor e procurava viver uma vida santa, uma vida pura diante de Deus. Isso com certeza incomodava todos os moradores daquela cidade. Eles já estavam muito irritados com isso. E naquele momento eles reclamaram de Ló e disseram que iriam fazer com ele algo pior do que fariam com aqueles homens, aqueles anjos que estavam ali dentro da casa de Ló. Eles então pularam em cima de Ló e se aproximaram para arrombar a porta de sua casa. Mas naquele momento, os anjos ajudaram Ló. Eles também feriram aqueles homens com um tipo de cegueira e assim aqueles homens não conseguiam mais achar onde ficava a entrada da porta da casa de Ló. Os anjos disseram então a Ló que ele deveria pegar a sua família e fugir, porque eles iriam destruir as cidades por causa do pecado delas, que cada vez mais era grave diante de Deus. A Bíblia diz que o clamor daquela cidade tem chegado até Deus. Gênesis 18, 21, Gênesis 19, versículo 13. É como se o pecado daquela cidade fosse tão grande que a própria cidade clamasse ao Senhor para que ela fosse destruída. Ló tinha sua esposa e tinha 2 filhas que já estavam com casamento arranjado. Ló então foi até os 2 genros que ele tinha e os chamou para fugirem com ele, porque a cidade seria destruída. Mas os seus genros não levaram a sério aquilo que Ló estava fazendo. Parecia um pouco com a história de Noé, né? Quando Noé construía a arca e os homens achavam que ele era um maluco e riam e zombavam dele. E o juízo de Deus veio depois. Agora, novamente, os genros de Ló acharam que ele estava com gracejos, que ele estava falando algo que era brincadeira. De manhã cedo, os anjos apressaram Ló, porque Ló estava se demorando para fugir. E então eles pegaram na mão de Ló, na mão de suas filhas, da sua mulher, e lhes deram ordem para que eles fugissem e não parassem até chegarem no monte, e que também não deveriam olhar para trás. Somente Ló, suas 2 filhas e sua esposa saíram da cidade. Percebam que nem 10 pessoas justas se encontrou naquela cidade. Mas então, Ló, ele estava com muito medo e disse aos anjos, né, que não daria tempo chegar naquele monte. E aí ele citou que tinha uma cidade pequena chamada Zoar, que lá ele poderia se esconder. Então os anjos concordaram com o que ele disse e disseram, então fuja para lá, corra. Nós só vamos começar a destruição da cidade
depois quando você tiver chegado nessa cidade que você falou. Ao nascer do sol, quando Ló já havia chegado na cidade de Zoar, o Senhor então enviou uma chuva de fogo e enxofre que destruiu completamente toda a cidade, todos os moradores, toda a campina. Gênesis 19, versículos 24 e 25. Além da destruição daquelas cidades, algo bem triste aconteceu. A mulher de Ló desobedeceu à ordem dos anjos e olhou para trás. E naquele momento ela foi transformada numa estátua de sal. Olhar para trás pode indicar que ela não estava contente em abandonar a cidade. Talvez ela estava pensando na sua casa, nos seus bens, nas suas amizades. Tudo isso que ela deixou para trás. Mas tudo isso ela pensava num sentimento de insatisfação com o juízo de Deus. Ela então foi punida severamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele aponta esse relato para servir como exemplo quando ele fala sobre o reino de Deus e que não devemos nos apegar a essa vida. Lucas 17, versículos 31 e 32. Infelizmente, muitos evangélicos, eles parecem não entender a seriedade deste acontecimento e ficam brincando com uma musiquinha que fala que a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal. Talvez sem perceber, essa história é contada e cantada como se fosse para divertir as crianças. Então, pais e crianças, tomem muito cuidado para não tratarem de assuntos sérios que são relatados na Bíblia como se fosse entretenimento, né? Como se fosse algo feito para divertir. Não é. É feito, na verdade, para nos advertir, para nos mostrar a seriedade do pecado e do julgamento de Deus contra o pecado. De madrugada, Abraão foi ao lugar onde ele estava com o Senhor e viu toda a fumaça que saía da cidade destruída. Nesta história, então, nós aprendemos sobre a misericórdia e também sobre o juízo de Deus. A região de Sodoma e Gomorra e também a mulher de Ló, elas servem como exemplo para nós acerca do castigo que o pecado merece. Lucas 17, 28 a 33. Mas a oração de Abraão e a salvação de Ló mostra que Deus é um Deus misericordioso e que a ele pertence a salvação. Ló era um pecador que vivia numa terra cheia de pecadores, mas o Senhor preservou a sua vida. Deus tem um plano para preservar a nossa vida também. Quem intercede por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador perfeito. Ele mesmo que também é o autor da nossa salvação. Ele morreu na cruz e recebeu o castigo que o nosso pecado mereceu. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. A ira de Deus foi derramada completamente sobre ele, para que ele pudesse então nos salvar. Que Deus então nos abençoe. Agora, algumas perguntas para a nossa reflexão, para a fixação da aprendizagem. Por que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra? Segunda pergunta. Quando Abraão soube que as cidades seriam destruídas, o que foi que ele fez? E, por fim, por que a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal? E o nosso último slide com a lista dos materiais que nós utilizamos para as nossas pesquisas, para a elaboração dessas histórias. Que Deus então nos abençoe e até a próxima história.